Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai estar vendo sobre hidrocarbonetos ramificados abertos. Nós já falamos das cadeias normais, fizemos atividades, né? Aprendemos a nomenclatura e agora a gente vai passar para a parte dos ramificados. Bom, primeiro vamos à definição. Quando estudamos cadeia, classificação de cadeias, a gente viu lá cadeias abertas, fechadas, homogênea, heterogênea, saturada, insaturada, normal, ramificada. Como era a cadeia normal? Cadeia normal era aquela que se apresentava, né, em linha com apenas duas pontas carbônicas, se fosse uma cadeia aberta. Ou se fosse uma cadeia fechada, ela somente formava uma figura geométrica, né? A partir do momento que estivesse saindo alguma ponta carbônica da cadeia fechada, ela era ramificada. Da mesma forma que a aberta, a partir do momento que tivesse mais de duas pontas carbônicas, seria uma ramificada. Aqui a definição é um pouquinho diferente, mas fica na mesma linha. Olha só, fala que os ramificados são aqueles que possuem mais de dois carbonos primários, se elas forem abertas. E realmente, olha, os carbonos da ponta são primários. Primário é aquele carbono que se liga a apenas um outro. No caso dessa daqui, vejam, tem 3 carbonos primários. Então, é uma cadeia aberta ramificada. No caso das fechadas, pelo menos um carbono primário, que é esse aqui de azul. Tá? Então, prevalece o mesmo conceito de antes, ou a gente pode estar também fazendo uso desse novo conceito, ok? Aqui dizendo, né, cadeia aberta com 3 carbonos primários e a fechada com pelo menos um. Radicais. Para a gente entender o que é cadeia ramificada, né, entender as ramificações, nós temos que falar sobre os radicais. Radicais ou ramificação, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, quais são as ramificações ou os principais radicais que a gente vai estar usando agora nesse conteúdo? Então, a gente vai conhecê-los, né? Vamos falar sobre eles. Como que esses radicais se formam? Deixa eu voltar lá no outro slide rapidinho. Tá vendo essa partezinha azul? Eles são as ramificações. Então, isso é o radical, tá? Então, eu tenho aqui uma ligação CH3. Como esse CH3 se formou para poder se ligar aqui na cadeia principal? É disso que nós vamos estar falando agora. Então, ele se forma quando uma estrutura, aqui eu tenho como exemplo o metano, quando uma dessas estruturas perde um átomo de hidrogênio, o hidrogênio é um elemento que só tem um elétron, então é muito fácil, né, para que ele perca esse elétron. Então, esse hidrogênio, esse elemento aqui sai, perde o elétron e fica a ligação dele aqui. Essa valência livre é a mesma coisa de ligação, tá? Que é esse tracinho que fica aqui para poder se ligar na cadeia principal, ok? Então, todos eles vão ter essa valênciazinha livre aqui, a gente vai estar vendo no próximo slide. Como fica a nomenclatura dos radicais? Vai ficar prefixo, que nós já vimos, né? Met, et, prop, but, pente, prefixo mais il. Todos os radicais têm final il, ok? Vamos lá então. Então, olha só. Para um carbono, a gente sabe que o prefixo para um carbono é met. Então, o radical vai ficar metil. Aqueles que eu mostrei para vocês são radicais metil. Com 2 carbonos, vai se chamar etil. Com 2 carbonos e uma dupla, veja, isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, né? 2 carbonos et, com uma dupla seria em etenil. Não, a gente não usa esse nome etenil, ele tem um nome próprio para ele, que é vinil, tá? Então, olha, C, dupla C, 2 carbonos com dupla vai ser chamado de vinil. Próximo radical é com 3 carbonos e ele é chamado de propil. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Vejam esse penúltimo com o último. Ambos são com 3 carbonos. Qual é a diferença entre eles? O primeiro, gente, a valência livre está aqui, olha, na ponta, no carbono primário. E no último, a valência livre está aqui no meio, no carbono secundário. Tá vendo? Então, a posição da valência livre faz toda a diferença e faz com que o nome dos radicais seja diferente também, tá? Então, esse daqui, quando a valência livre for na ponta, no carbono primário, é chamado somente de propil, e esse onde está aqui no meio é chamado de sec-propil ou isopropil. É o único que pode ter 2 tipos de nome, tá? Então, vamos entender cada um deles. Por que sec-propil? Porque esse carbono onde a valência está livre, ele é secundário. Vejam, ele está ligado em outros 2, tá vendo? Então, por isso o nome sec, por ser secundário, e 3-propil. Agora, o nome isopropil. Esse prefixo iso, pessoal, significa igual.
Por exemplo, lá no primeiro ano vocês estudam isótopo, isóbaro, isoeletrônico, né? Na física a gente estuda isotérmica, isocórica, isobárica. Então, iso significa igual. Essa ponta H3C é igual a essa outra ponta CH3 ou H3C. A gente sabe que o posicionamento do H3 na frente ou depois não vai fazer diferença, né? Então, o iso é quando tem duas extremidades iguais, certinho? Próximo. Agora, olha só, se atentem a esse aqui. 4 carbonos em sequência, a valência livre na ponta, butil, tá? O prefixo para 4 é but, então vai ficar butil. No próximo, a valência livre está aqui no meio, olha. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, no carbono secundário. Então, esse daqui é o sec, vejam, tá ligado em 2, né? Sec-butil. Tá? Então, butil, valência livre lá no final, no primário. Esse aqui no meio, sec-butil, tá certo? O sec-butil pode ser chamado de iso-butil? Não, não pode, porque o iso tem que ter pontas iguais. E aqui, olha, H3C, do outro lado, CH2, CH3. É como se o carbono com a valência livre dividisse as partes, tá? Então, não pode ser chamado de isobutil. Mas o isobutil existe, que é esse aqui de baixo. O isobutil, eu costumo falar que é uma ramificação ramificada. Tá vendo que ele tem essa partezinha de baixo? Então, ele tem esse CH3 igual a esse CH3 de cima. Então, ele é chamado de iso, porque tem essas duas pontinhas iguais, butil, porque o total é com 4 carbonos, tá? Tanto é que se você tirar esse CH2 aqui que eu estou mostrando, ele vai virar o isopropil, tá certo? E por último, a gente tem aqui, por último dos prefixos de but, né? Por último, a gente tem o terquibutil, ou alguns autores trazem tercilbutil ou apenas T-butil. O terquibutil, gente, o nome já sugere o que vai acontecer, né? O carbono com valência livre está ligado a outros 3, tá certo? Então, olha só, butil é a sequência de carbonos com valência livre lá no início, no primário. Sec-butil, a valência livre está no carbono secundário, no meio da estrutura. Isobutil é a ramificação ramificada, ele faz duas pontas iguais. E o terquibutil tem 3 pontas iguais, porque se trata de um carbono terciário, tá? Então, presta bastante atenção para você separar e identificar cada um deles. E os dois últimos radicais que a gente vai ver, é claro que existem mais, existem com 5, pentil, neopentil, mas a gente vai estar falando desses que são mais comuns. Esses dois últimos são derivados do anel benzênico. A gente sabe que no anel benzênico, cada pontinha dessa aqui é um carbono, né? E cada carbono desse tem um átomo de hidrogênio. Então, qual a diferença do fenil para o benzil? O fenil perde o átomo de hidrogênio no próprio anel. Então, ele fica com a valência livre no próprio anel. O benzil não mexe no anel. A gente tem um carbono aqui anterior a ele, que seria o CH3. Ele perde um Hzinho, né? Fica com a valência livre no carbono. Tá? Então, fenil perde no anel, benzil, o anel é mantido, perde no carbono anterior a ele, ok? Bom, então a parte de radicais é isso. No próximo slide a gente já vai estar falando sobre as regras de nomenclatura, certinho? Então, vejo vocês lá, até a próxima.